Mais uma do ITA para vocês. Matemática, estamos fazendo a prova de 2018, já estamos na questão 16. Considere a classificação. Dois vértices de um paralelepípedo não são adjacentes quando não pertencem à mesma aresta. Isso a gente sabe, né? Um tetraedro é formado por vértices não adjacentes de um paralelepípedo de arestas 3, 4 e 5 centímetros. Se o tetraedro tem suas arestas opostas de mesmo comprimento, então o volume do tetraedro é em centímetros cúbicos. Vamos ver. Vamos fazer aqui um desenho do nosso paralelepípedo. Então aqui está o nosso paralelepípedo. Ali está. Vou chutar que aqui é 3 de altura, que é 4 de largura e aqui é 5 comprimento. Se eu começo a desenhar o meu tetraedro a partir deste vértice, eu sei que aquele vértice não faz parte, nem aquele vértice faz parte, que eles são adjacentes. Aí então eu poderia usar aquele vértice lá de trás também. Se eu uso aquele vértice lá de trás, eu já não posso usar esse, certo? Eu já não podia usar aquele mesmo. Mas esse vértice eu posso usar. Nós sabemos, né, que o tetraedro é uma pirâmide de base triangular, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4 vértices para usar. Esse vértice não pode, esse vértice não pode, vou ter que usar aquele vértice lá, ó, que não é adjacente a nenhum dos outros. Então eu posso conectar esses vértices, né? Lá atrás vai ter uma pontilhada conectando aqueles vértices, aqui vai ter uma linha cheia, aqui teria que ter uma pontilhada já que a gente não enxerga essa conexão, aqui uma linha cheia que a gente poderia enxergar. E ainda teria que ter uma outra linha cheia aqui. Então observem que nós temos nossas arestas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão todas aí já? 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando essa aresta lá de baixo. Ó. Aí sim. Difícil a visualização desse tetraedro. A ideia que eu tenho para calcular o volume dele seria calcular o volume do paralelepípedo todo e subtrair essas partes que não estão sendo utilizadas. Eu enxergo que tem essa parte aqui, né, que não foi utilizada. Aquela parte ali, né, tem uma piramidezinha ali também. E tem aquela piramidezinha aqui também que não está preenchendo o paralelepípedo. E o pior é que esse canto aqui virado para a gente também tem uma região que não está sendo usada. Eu não estou usando nenhum dos cantos do paralelepípedo. Nenhum desses 4 cantos aqui. 1, 2, 3, 4. Então a melhor maneira, ao meu ver, de calcular o volume daquela parte ali que está no miolo seria pegar o volume do paralelepípedo, aresta vezes aresta vezes aresta, o que daria um volume de 60, e subtrair do volume do paralelepípedo o volume dessas piramidezinhas que sobraram ali no cantinho. Essa piramidezinha, por exemplo, ela tem, se eu considerar que ela está... Posso considerar que a base dela é essa parte aqui mesmo, e essa aqui é a altura. A base dela é um triângulo retângulo com catetos 5 e 4. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base seria 5 vezes 4 sobre 2, um triângulo. A altura seria 3 e eu teria que dividir por 3. 10, o volume desse cara é 10 centímetros cúbicos. Se nós fôssemos calcular o volume dos outros caras, aconteceria a mesma coisa, né? O volume dessa pirâmide aqui eu poderia calcular 3 vezes 4 sobre 2, que é 6, vezes a altura 5, 6 e 5, 30, dividido por 3, 10. Então esse carinha aqui também tem volume 10. Aquele cara ali por simetria também vai ter volume 10. E mais uma vez esse cara aqui que está sobrando também tem volume 10. Então tem 1, 2, 3, 4 piramidezinhas que não estão fazendo parte do volume do nosso tetraedro. Então o volume do nosso tetraedro
seria o volume da pirâmide subtraído do paralelepípedo, subtraído dos 4 volumes das extremidades ali. Então o volume do nosso tetraedro seria 60 subtraído de 4 vezes 10, subtraído de 40. 20 centímetros cúbicos. Esse seria o volume do nosso tetraedro. Cara, quando eu fui fazer essa questão, eu lembro que eu estava no ônibus, vindo de Floripa para Erechim, não, para Chapecó, meu avião não pousou, aí a gente acaba pegando um ônibus depois, bem divertido, né? Uma viagenzinha de umas 10 horas, que delícia, hein? Aí, enfadado lá pela viagem, eu sempre pego umas questãozinhas para exercitar meu cérebro. Cara, quando eu fui fazer no ônibus ali, eu tinha achado 30, porque eu só tinha enxergado a primeira vez que eu vi aquelas 3 regiões que não estão sendo preenchidas. E tinha lá a opção 30, né, cara? Puta, eu fui olhar o gabarito e fiquei puto. E aí eu olhava pro meu esboço, né, feito no ônibus, chaculejante, até eu enxergar que essa regiãozinha aqui também tinha uma pirâmide, eu demorei, cara. Então tu vê que questão perigosinha. Eu acho que o autor dessa questão esperava que a maioria da galera fosse errar justamente por não enxergar que tem 4 pirâmides naqueles 4 cantos para subtrair. Vamos conferir se é isso mesmo? Letra D, 20. 16, letra D. Deixa eu conferir aqui rapidinho. 16, letra D, fechou. Bonita questão, hein? Se tu não conseguir visualizar, tu comenta aí que eu vou fabricar um paralelepípedo e nós vamos fazer com linhas ali aquele tetraedro para eu mostrar para vocês visualmente, espacialmente, aqueles 4 pirâmides que não ocuparam o nosso paralelepípedo. Beijo!